Pessoal, então para essa análise de hoje eu trago, como tenho feito todos os dias aqui no canal, dois temas diferentes. Todos os dias aqui no canal 2 vídeos e cada um dos vídeos com 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão é o fato do Fórum Econômico Mundial já estar falando sobre a COP27, que irá acontecer no próximo mês, vai acontecer em novembro, a gente já está chegando no final do ano. Foi um ano que, ao meu ver, passou bastante rápido. Parece que foi ontem que eu estava falando sobre a COP26, fazendo as minhas críticas à COP26, e já estamos na COP27, que vai pautar novamente, com toda a centralidade do mundo, o projeto do grande reinício, do Great Reset do Fórum Econômico Mundial, que pauta a questão da reformatação da produção de energia e a reformatação da produção de alimentos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje, assim como eu vou fazer uma cobertura, não lá no evento, logicamente que eu não tenho grana para isso, mas vou fazer uma cobertura conforme as discussões e os artigos forem sendo publicados sobre esse evento, como eu fiz no ano passado, e acho que deu para tirar algumas conclusões muito importantes sobre os projetos que estão sendo traçados aí pelas oligarquias financeiras transnacionais. O segundo tema que eu trago para a discussão hoje é o fato de Israel. Tem um artigo bem interessante que foi publicado recentemente pelo portal Mint Press News a respeito do fato de Israel estar testando equipamentos de alta tecnologia, tanto de vigilância quanto de guerra, em cidadãos palestinos, e vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. Vamos pautar novamente a questão da tecnovigilância e das guerras ultratecnológicas, que é um tema que eu tenho discutido bastante aqui no canal. Não sou do setor de tecnologia, sou geógrafo de formação e pauto essas questões dentro da geopolítica e pelo prisma da geopolítica. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal. Quem acompanha o canal sabe exatamente como é que funciona. Se tu não sabe, vai ficar sabendo hoje. Então, entro nos assuntos. Primeiro falo da COP27, das perspectivas que o Fórum Econômico traz para a COP27. Vou trazer aqui também as minhas impressões, logicamente. É uma continuidade em relação às discussões da COP26, então a gente não pode... A COP27 e COP26 são encontros com uma fachada ambiental, não vou dizer que são encontros ambientais. São um balcão de negócios disfarçado de encontro ambiental. Acho que assim fica mais honesto para falar sobre a COP26, COP27 e assim por diante. Falo primeiro da COP27 e depois a gente fala um pouquinho sobre a tecnovigilância e o desenvolvimento de armamentos ultratecnológicos e o uso de palestinos como cobaias por parte de Israel, que é um artigo do portal Mint Press News. Recomendo que acessem, é um portal que tem matérias investigativas bem interessantes e hoje eu vou discutir novamente, não é a primeira vez que eu trago artigos desse portal para a gente discutir aqui no canal. Vamos discutir a COP27 antes então. Em novembro, mês próximo, mês que está chegando, já estamos no final de outubro, as eleições brasileiras estão chegando, então estamos chegando no final do ano já, tanto é que eu falei, parece que foi ontem que eu discuti a COP26, que aconteceu no ano passado, e eu já estou discutindo aqui a introdução para a COP27, parece que o tempo passa numa velocidade enorme. E eu acho que sim, né, em função da quantidade de coisas que acabam acontecendo, de informações também. Eu acho que essa coisa da internet, esse bombardeio de informações faz com que o dia pareça muito pequeno. A gente para na frente do celular ou do computador para ler algumas notícias, pelo menos para mim, quando eu vou formular os assuntos é assim. Parece que assim, horas passam em minutos, porque tu fica ali absorvido por aquilo, né? Mas deixa eu voltar para o assunto para parar de discorrer sobre a minha vida e sobre a vida de vocês também aqui, ou sobre a percepção de tempo na pós-modernidade. Em novembro ocorrerá a COP27, que é, novamente, assim como foi a COP26, um balcão de negócios com uma fachada ambiental. O centro das discussões, logicamente, assim como foi a COP26, que foi na Escócia, se eu não me engano, né? Acho que foi na Escócia. Esse vai ser, não anotei aqui, mas acho que vai ser no Egito. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, se tiverem essa informação, mas acho que vai ser no Egito o próximo evento.
vai colocar como centro das discussões, como foi na COP26, a questão climática. E essa questão climática, as pessoas ficam batendo cabeça para discutir a questão científica, muito embora seja importante essa discussão. Eu acho que a gente tem que pautar o fato de que os interesses por detrás desse debate não estão se importando com o aspecto científico e também não estão se importando em mudar o rumo da produção para preservar a natureza, o rumo da produção para promover uma inclusão da sociedade, como dizem nas suas narrativas, ou para preservar as condições climáticas, evitar as mudanças climáticas, reduzir o aquecimento global. Embora muita gente bata a cabeça para discutir esse aspecto científico, eu acho que tem pontos que são mais facilmente detectáveis e menos obscuros, que a gente pode atuar mais diretamente para discutir, que é o interesse dos grandes monopólios de utilizarem essa discussão para promover a sua agenda de avanço do monopolismo. São as corporações transnacionais utilizando essa discussão para fazer avançar os seus interesses. Então assim a gente foge desse bater cabeça em torno da questão científica, olhando para a questão do interesse que está envolvido ali mesmo. Quando a gente vê esses grupos falando de uma agenda da governança social e ambiental, dizendo que vão melhorar as condições de tratamento da natureza e vão promover a inclusão e a diversidade através dessa agenda, e essa agenda sendo uma agenda dos interesses financeiros transnacionais e das grandes corporações, grupos que historicamente excluem falam que vão incluir. Grupos que historicamente destroem a natureza e falam que vão preservar. A gente já pode lançar algumas dúvidas mais simples do que ficar discutindo se o aquecimento global existe ou não. Então tem elementos que a gente pode discutir para fugir dessa questão, para a gente poder tratar objetivamente dentro do campo da geopolítica, da sociologia, da discussão das ciências humanas, que nos permite observar isso com uma facilidade enorme, que é o que eu tento pautar aqui no canal. Tanto é que tem muita gente que pergunta, tu acha que existe ou que não? Eu falei, não, eu estou pautando o uso geopolítico, o uso econômico, o uso disso como narrativa. É isso que eu estou pautando aqui no canal e acho que isso é que importa para quem procura um canal de geopolítica. Então eu vou me ater a essa discussão. O uso farsesco da agenda ambiental. Logicamente que o mundo trata mal a sua natureza e que é preciso melhorar as condições de uso da natureza para conciliar a existência da sociedade e a sua convivência com outros seres, com animais e com o mundo vegetal, logicamente que há essa necessidade. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, esses grupos que estão propondo isso, não estão propondo isso por nenhuma preocupação com a natureza, porque propõem no lugar de medidas que apontam como destrutivas, outras medidas tão destrutivas quanto. Porque, na verdade, a ideia é mudar o sistema produtivo para fazer avançar o seu monopólio. É isso que eu tenho discutido aqui no canal e eu acho que o núcleo da discussão tem que ser esse. Porque esse papo de que o clima é uma questão global, como realmente é, e que justamente por isso os países não podem dizer não a essa questão, porque é uma agenda internacional, isso serve para que os países necessariamente percam a soberania. Porque se a questão é global, a gestão da natureza também se torna globalizada e não uma questão territorial, nacional, soberana. Isso serve como ensejo para o interesse transnacional e envolver-se em discussões nacionais. É isso que a gente tem visto. Que é o que eu tenho chamado insistentemente, tenho usado menos esse termo, mas faz algum tempo que eu uso, mais de ano que eu uso esse termo aqui, que é essa questão do imperialismo verde. Eu utilizo o discurso da preservação, me intrometo na gestão que os países fazem dos seus recursos e, logicamente, que existem os estados e, para além dos estados, as entidades que possuem força são os interesses financeiros transnacionais. Porque não vai a gente pensar que a ONU é uma entidade que possui força, que é neutra e que vai agir em prol do melhor para o mundo inteiro. Isso é uma visão idealista, idiota, ingênua. E justamente sobre essa visão é que esses interesses alicerçam os seus discursos e as suas ações. Se o Estado soberano não lida com isso, quem vai lidar com isso é a força para além do o interesse nacional, que é o interesse transnacional financeiro. Preciso colocar essa questão. Quanto mais eu enfraqueço o Estado soberano, tanto mais eu fortaleço o interesse financeiro transnacional dentro de um país. Por isso essa questão de o clima é uma questão global, os países não podem fazer uma gestão nacional, não. Os países têm que fazer a sua gestão soberana e conversar com outras nações também soberanas em pé de igualdade.
Nada desse papo de governança global, porque governança global é uma forma polida de falar sobre interesse financeiro transnacional, é uma maneira de maquiar o interesse financeiro transnacional. Tanto é que boa parte dos grupos que promovem esses debates são CEOs e especialistas de grandes corporações, figuras ligadas a grandes bancos internacionais. É aí que está o centro da questão. Tanto é, observem quem vai fazer as discussões na COP27, assim como fizeram a discussão na COP26, assim como quem esteve à frente da cúpula de sistemas alimentares da ONU, que vocês vão ver que é o maior falcatrua isso. Quem são os grupos que estão... Quem são as pessoas e grupos que estão coordenando essa discussão? Pô, são as grandes corporações alimentícias. Para que estão fazendo isso? Para aumentar o seu monopólio. Trago aqui mais uma anotação. A agenda do carbono zero é central para reformatar o setor energético e o setor de alimentos. Ao meu ver, e o aspecto que isso tem apresentado até agora, traz a seguinte questão. A agenda do carbono zero, que é a agenda net zero, ela traz uma crítica pesada à forma de produção agrícola de vários países e à forma de produção de energia de vários países. Quando a gente vai excluir todas as formas que são mais criticáveis, a gente empurra para a forma da concorrência global os países do sul global. Ou seja, essa narrativa da agenda da governança social e ambiental, a agenda do carbono zero, essa agenda do Great Reset, do grande reinício do Fórum Econômico Mundial, de uma preocupação com as mudanças climáticas, envolve necessariamente o avanço dos monopólios das nações desenvolvidas ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, e uma retração da participação no mercado global dos países do sul global, ou seja, os países emergentes, periféricos, chamem como vocês quiserem. Então é uma agenda monopolista que visa retirar da concorrência do mercado energético, do mercado de alimentos, os países do sul global. É uma agenda, sim, atlanticista, temos que colocar isso. É uma agenda ligada aos países atlanticistas, às oligarquias financeiras britânicas e norte-americanas. É preciso colocar isso na mesa e chamar dessa forma. Não tornar a discussão abstrata e não demonstrar que existe sim um viés aí. Enxergar os grandes gestores de ativos por detrás disso. Esse é o ponto fundamental aqui. Trago mais uma anotação. Na COP26, e aí vou trazer o momento nacional dessa análise de hoje. Na COP26, o Brasil participou da COP26, que foi um balcão de negócios com fachada ambiental, também, assim como será a COP27. Na COP26, o governo Bolsonaro ampliou a possibilidade de intromissão transnacional na nossa agricultura, quando assinou um acordo, que se eu não me engano envolve 40 países, e para estabelecimento de projetos de agricultura inteligente para evitar as mudanças climáticas. Um nome elegante para que a Fundação Gates, que é norte-americana, ligada ao bilionário Bill Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, que é a maior proprietária de terras, a maior proprietária privada de terras nos Estados Unidos, um tubarão aí do mundo corporativo, desenvolve pesquisas voltadas para os altos interesses financeiros transnacionais, abre espaço para que a Fundação Gates se intrometa na nossa produção de alimentos, que em boa medida já é controlada pelos interesses transnacionais. Quando a gente olha as corporações que atuam no nosso setor do agronegócio, e os gestores de ativos que detêm as ações dessas empresas, vocês pesquisem sobre isso, olhem as empresas que atuam aqui dentro, as empresas do agronegócio, e observem a composição acionária dessas empresas, que vocês vão ver que, em boa medida, o nosso agronegócio já não é mais tão nosso assim. E existe a perspectiva de tornar-se ainda menos. Esse acordo com a Fundação Gates permite que a Fundação Gates dê pitaco o tempo inteiro aqui. Eu acho interessante que o bolsonarismo se arroga o título de antiglobalista. Isso é uma bobagem do tamanho do universo, que o Bolsonaro não é antiglobalista nem aqui, nem na China, né? Primeiro porque ele faz acordos desse tipo, chama o Elon Musk para monitorar a Amazônia. O Elon Musk é um magnata transnacional. O cara tem projeto lá da Neuralink, que é altamente globalista, faz parte daquele processo que o pessoal chama de transhumanismo, e isso eu estou seguindo os críticos do globalismo, as ideias dos próprios críticos do dito globalismo. O cara traz o Elon Musk para monitorar a Amazônia.
Então, ficar defendendo essa tese, essa altura do campeonato, é uma coisa ou ingênua ou mal intencionada, dado o governo que o cara leva à frente. O cara tem o Paulo Guedes como ministro da Economia, pelo amor de Deus. Vamos lá, trago mais uma. Então, na COP26 o Brasil participou, eu trouxe essa informação quando ela aconteceu, vou olhar de novo a participação do Brasil na COP27, já com o novo governo, e vamos monitorar para ver o que o Brasil vai entregar lá. Trago mais uma anotação. O avanço de corporações transnacionais e o roubo de riquezas é colocado sob um verniz ético de investimento sustentável. Não é que os países vão entregar a sua estrutura, as empresas transnacionais vão comprar tudo barato e vão roubar as riquezas dos países. Não, isso é chamado de investimento verde, investimento sustentável. São as empresas comprometidas com a natureza, investindo eticamente. Então tudo é feito com uma aura do bem, quando na verdade são as mesmas velhas corporações transnacionais. Pesquisem sobre as grandes empresas alimentares que controlam boa parte das marcas que existem no mundo, as marcas de coisas alimentares, de produtos alimentares, hein, que a gente consome, que estão nas prateleiras. É uma quantidade diminuta de grandes corporações. Preciso observar isso então para vocês verem como já é monopolizado e tende a ficar mais monopolizado ainda, agora sob uma fachada ética, ambiental. Olhem as propagandas das grandes corporações que passam na mídia corporativa. É tudo inclusivo, ambiental, verde, carbono zero. Aí colocam lá uma menina japonesa, uma menina negra, uma menina branca, uma loira, uma ruiva, para passar uma ideia de que há um aumento da diversidade, de respeito à diversidade, de inclusão, respeito à natureza. Todo mundo num mundo muito feliz, quando na verdade as classes médias e trabalhadoras no geral no mundo estão cada vez mais empobrecidas e mais desesperadas. É um mundo feliz na TV, estilo propaganda de margarina, só que agora, ao invés da propaganda de margarina ser feita com uma família branca, homem e mulher, uns filhos sentados à mesa ali, como aquela modelo do American Way of Life, agora eles colocaram uma mãe, um pai negro, um casal homossexual, vendendo um mundo que também não existe. É só uma mudança de discurso e muito leve ainda, e muito grosseira. As pessoas reconhecem esse tipo de coisa, ou pelo menos eu espero que reconheçam. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de Israel e sobre esse artigo do Mint Press News. Primeira anotação que eu trago é a seguinte, que aparece nesse artigo, indico que leiam esse artigo, é um artigo bem interessante. Forças israelenses estão testando uma arma controlada por inteligência artificial na Cisjordânia. Ou seja, os caras instalaram uma arma lá e disseram, olha, essa arma aqui não utiliza munição letal, então não tem problema. As pessoas que vivem, inclusive o artigo cita isso, que vivem nesse lugar e veem essa arma que é controlada por inteligência artificial, as pessoas dizem que não se sentem confortáveis, porque é a inteligência artificial que deixa a gente muito desconfortável, decidindo os rumos de como a arma vai ser usada. Esse é o ponto. A função dessa arma, segundo o governo as forças militares de Israel, é dispersar multidões quando acontecem bagunças e protestos e manifestações violentas e assim por diante. As forças palestinas, os representantes políticos palestinos, alegam o quê? Alegam que esse tipo de prática está consolidando a seguinte ideia, e é uma ideia real. O Estado de Israel está utilizando os palestinos como cobaias para desenvolvimento de armamento ultratecnológico para exportar para outros países. Então, essa ideia dos palestinos utilizados como cobaia do Estado de Israel promove uma inversão na nossa percepção histórica. Eu acho sempre interessante trazer essa inversão, já que se a gente voltar um pouco na história, eu digo um pouco porque eu costumo estudar bastante história, então para mim a Segunda Guerra Mundial foi ontem, faz parte da nossa história recente. Mas quando a gente volta para o contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe os judeus sendo usados como cobaia de nazistas, para o desenvolvimento de tecnologias, das mais variadas tecnologias no campo da saúde, no campo da ciência, assim por diante, e é uma coisa que tem um fundo profundamente anti-humano. Quando a gente vê os palestinos denunciando o fato de que estão sendo usados como cobaias para o desenvolvimento de armamento ultratecnológico de Israel, a gente parece que inverte essa percepção. Os judeus saem de cobaia, né, os judeus saem de cobaia, já que a gente está falando do Estado de Israel, e passam para aqueles que utilizam
outros como cobaia, como no caso são os palestinos. Para quem não conhece um pouco da história de Israel e dos palestinos, indico que estude, que vai entender esse processo como um todo. Então é uma percepção que bate fundo na gente, porque parece que a história gira, né? Alguém falou assim, o mundo não gira, o mundo capota. Quando ele falou aquela ideia do Rishi Sunak ser um descendente de indianos que chega à frente do parlamento britânico sendo... claro, isso não representa nada concretamente, já que o Rishi Sunak é o político mais rico do Reino Unido, então isso não representa merda nenhuma concretamente, mas simbolicamente tem o seu apelo, já que a Índia foi uma colônia britânica, então tem um apelo que inclusive vai ser explorado pelo Estado britânico, logicamente, como eu discuti naquele momento. Então isso também tem o seu apelo. Os palestinos denunciando o fato de que estão sendo usados como cobaia para o desenvolvimento de tecnologia armamentista israelense. Trago mais uma anotação aqui. Além disso, Israel também tem se notabilizado pela vigilância digital, por causa do reconhecimento facial, tecnologias de reconhecimento facial que já estão sendo utilizadas no Estado de Israel, e tem o spyware Pegasus. Pesquisem sobre o spyware Pegasus aí, que já tem várias matérias sobre isso. Bastante gente do mundo político sendo espionada por essa tecnologia israelense aí também. Quando a gente fala dessas guerras ultratecnológicas, a gente entende por que China e Estados Unidos estão num atrito constante por causa da questão dos semicondutores, essa questão dos chips. Por quê? Porque envolve o desenvolvimento de supercomputadores, de inteligências artificiais cada vez mais elaboradas, mas isso também requer um controle sobre minerais específicos, terras raras que a China possui. O desenvolvimento de semicondutores em massa envolve uma tecnologia que Taiwan e Coreia do Sul praticamente dominam, sobretudo Taiwan de uma maneira bastante acentuada, por isso a disputa em torno de Taiwan. Então tem muita coisa interessante para a gente discutir no meio disso tudo. Às vezes eu saio um pouquinho do assunto e não tem como eu não sair, cara. A coisa me vem na cabeça e eu falo. Se eu não fizer assim, eu perco a vontade de fazer os vídeos. Às vezes vocês comentam, tu deu uma saída ali, é que se não for assim eu nem seria professor e eu nem faria vídeos aqui, nem daria aula. O que eu acho barato é às vezes eu poder dar vazão ao que eu estou pensando, senão eu viro um robô aqui. Vira aqueles vídeos que o cara faz 10 segundos, corta, 10 segundos, corta. Tem um monte de gente que faz vídeo de cortes, eu acho que de cortezinho assim, e depois edita. Eu não vou fazer isso aí porque as ideias que vão fluindo. Eu gosto de fazer assim. Se não for assim, nem vale a pena eu fazer, porque eu tenho que estar curtindo para eu fazer o trabalho, senão não rola, não vai rolar mesmo, e aí eu perco a vontade de fazer. Faço essas digressões históricas, como ir na Segunda Guerra Mundial e fazer isso, porque eu acho que faz parte do conhecimento geral, né? Ninguém é robô. Às vezes a gente tem essas discussões super chatas que só ficam pautando numa mesma coisinha, né? Fica só num pseudo-pragmatismo, porque na verdade é bem falso aquilo ali. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. Ou pode ajudar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, eu te digo qual é, está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, e ajuda com o valor que quiser. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Não pode ajudar, não tem problema, pode ajudar com um pouquinho, ajuda com um pouquinho, pode ajudar com um pocão, ajuda com um pocão. Se a crise não permite ajudar, entendo completamente, é uma crise danada para todo mundo mesmo, mas o conteúdo segue aberto para todos. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.